Eu deveria ter desconfiado quando meus pais, após anos evitando até mesmo passar um feriado comigo, me convidaram com entusiasmo para uma viagem ao Havaí. Minha mãe usou palavras doces demais, como se tivesse ensaiado o tom delicado, quase artificial. Disse que era tempo de reconciliação, que queria reviver laços antigos. Meu pai, por outro lado, foi seco, direto como sempre, mas disse que havia reservado tudo. Só precisava da minha presença. Vamos todos juntos. A família reunida de novo, como nos velhos tempos, ela disse, e eu, estúpida, acreditei. Arrumei minhas malas com uma alegria contida, como quem carrega um vaso de cristal em uma estrada de terra. Meu coração estava dividido entre a esperança infantil de, finalmente, ser incluída como parte da família, e a desconfiança silenciosa de que havia algo errado, muito errado. O voo foi longo, mas eu dormi quase todo o trajeto. Acordei quando o avião começou a sobrevoar o arquipélago, revelando um azul tão intenso que parecia pintado à mão. Era um lugar lindo demais para mágoas, pensei. Talvez fosse exatamente disso que precisávamos, um cenário onde mágoas se diluíssem como sal na água. Mas a beleza do Havaí não foi suficiente para me preparar para o que me esperava no portão do hotel. Assim que desci do táxi, vi meus pais em pé, sorrindo de orelha a orelha, como se estivessem prestes a me contar uma piada interna. E então, atrás deles, surgiram duas figuras que fizeram meu estômago despencar como pedra em poço. Minha irmã, vestida como se fosse a estrela de um comercial de perfume, com a barriga saliente sob um vestido leve, cor de lavanda. E ao lado dela, meu marido. Meu marido. Congelado, eu os encarei por segundos que pareceram horas. Ele não se mexeu, apenas sorriu com aquele mesmo sorriso que um dia me convenceu a acreditar nele. Agora, aquele mesmo sorriso me fez sentir vontade de vomitar. Meu pai pigarreou, assumindo o centro da cena. Eles vão se casar aqui. Foi surpresa para todos nós, mas decidimos apoiá-los. Minha mãe não perdeu tempo. Ela está grávida, filha. Simplesmente, deixe-o ir. Senti minha garganta fechar. Mas não foi o choro que ameaçou sair. Foi a fúria. Minha irmã se aproximou. Os olhos dela cintilavam com uma falsa doçura, que ela sempre usava quando queria algo. Era uma técnica antiga, quase instintiva. Um veneno com aroma de baunilha. Você vai fazer isso por mim, né? Ela disse, com a voz macia, mas fria. Eu sou sua irmã. Eu mereço ser feliz. Meu marido olhou para mim como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Nem culpado, nem envergonhado. Apenas entretido. E então, sem gritar, sem tremer, sem uma única lágrima, eu sorri. Um sorriso leve, firme, como o de quem acabou de assinar uma sentença. Ok, eu disse. Mas não se arrependa. Eles riram. Minha irmã pulou de alegria. Meus pais suspiraram aliviados. Meu marido me olhou com desdém, como se tivesse vencido uma guerra silenciosa. Talvez, naquele momento, eles realmente acreditassem que eu havia aceitado. Que eu estava partida por dentro. Que eu voltaria para casa derrotada, carregando malas e silêncio. Mas o que eles não sabiam, era que eu não voltei para casa. Eu fiquei. Não com eles. Não com a nova família que formaram sobre os escombros da minha. Mas comigo mesma. Fiquei em outro hotel, peguei meu próprio quarto com vista para o mar, sentei na varanda naquela noite e deixei o vento bagunçar meu cabelo enquanto eu pensava, com a clareza de quem perdeu tudo, agora, nada me prende. Liguei para o meu advogado. Contei tudo, desde as traições até os detalhes da conta conjunta que ainda estava em nossos nomes. O carro no nome dele que eu pagava. A empresa pequena que ele abriu com meu dinheiro. As mensagens salvas. As provas. Os extratos. Os depósitos. Os áudios. Podemos agir? Perguntei. A resposta foi curta: podemos e vamos. Na manhã seguinte, tomei café com calma, andei descalça pela areia, mergulhei sozinha no mar e me dei o luxo de sorrir de verdade. Aquilo era meu luto e minha libertação no mesmo suspiro. Estava tudo morto ali. O casamento, a irmandade, a família. E eu era a única que ainda respirava. Decidi assistir ao casamento.
Não por apoio, claro. Mas por algo mais profundo, mais escuro. Um tipo de justiça silenciosa. Fiquei ao fundo, como uma sombra na plateia, invisível por escolha. Minha mãe evitava me olhar. Meu pai fingia que eu nem existia. E minha irmã, ela brilhava sob o sol com aquele vestido branco, fingindo inocência, enquanto o noivo, o meu marido, exibia o mesmo sorriso de sempre, como se não estivesse prestes a cometer o erro da vida dele. O altar estava montado diante do mar. Tudo perfeitamente decorado, como uma pintura. Mas mesmo em paraísos, existem tempestades. E a deles já havia começado. Enquanto as palavras do juiz de paz se perdiam no ar, eu senti algo dentro de mim mudar. Não era ódio. Não era dor. Era o silêncio absoluto de quem decide não se rebaixar à miséria alheia. Era o aviso mudo de que minha vingança não viria com escândalos, mas com estratégia. Porque agora eu sabia de algo que eles não sabiam. Eu tinha tudo o que precisava para destruí-los. E o mais doce de tudo era saber que eles tinham se entregado de bandeja. No dia seguinte ao casamento, o hotel parecia um palco desarmado. Flores murchas pelos cantos, pétalas grudadas no chão úmido pela maresia, e uma estranha sensação de vazio pairando no ar. Caminhei pela praia cedo, antes do nascer do sol, como se esperasse encontrar alguma resposta enterrada na areia. Mas não havia resposta, apenas um aviso que ecoava dentro de mim: eles não sabiam com quem estavam lidando. Eu pensei em minha infância, nos domingos em que eu era ignorada à mesa, nas festas em que me colocavam para tirar fotos, mas depois cortavam minha imagem do porta-retrato. Pensei nos bilhetes falsos da escola que minha irmã fazia, culpando-me por coisas que eu não fiz. E em como meus pais nunca questionaram. A verdade, dura como o sal que ardia na minha pele, é que eles sempre a preferiram. Sempre. E eu sempre fui o pano de chão que mantinha a casa limpa para os outros brilharem. Mas naquele dia, algo tinha mudado. Pela primeira vez, eu estava livre. E eles, expostos. Voltei para o hotel, tomei um banho demorado e vesti um vestido branco, simples, de linho. O mesmo que usei na minha lua de mel com ele. Fui até o restaurante do resort onde eles estavam hospedados. Não para fazer cena, não para me humilhar, mas para observar. Porque, naquele momento, o que eles não sabiam era que o jogo já tinha virado. Estavam sentados à mesa principal, rindo. Minha mãe com seus óculos escuros exagerados, meu pai no papel de provedor orgulhoso, minha irmã acariciando a barriga, e ele, o homem que até a semana passada dormia ao meu lado, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Quando me viram, o riso parou. Minha mãe foi a primeira a reagir, ajeitando os cabelos como se minha presença fosse um contratempo inconveniente. Meu pai apenas resmungou alguma coisa incompreensível. Minha irmã me olhou com um ar de nojo velado. E ele, claro, sorriu. Você está nos seguindo agora? Ela perguntou, com a voz doce tingida de veneno. Aproximei-me com calma. Peguei uma taça vazia da mesa e servi água do jarro mais próximo. Dei um gole. Coloquei-a de volta. Só vim dar os parabéns. Sinceramente, espero que dure, pelo menos até o bebê nascer. Que tipo de comentário é esse? Ela rebateu, inflando o peito, como uma galinha prestes a atacar. Realista, respondi. Mas tudo bem. Vocês vão descobrir por si mesmos. Virei-me e fui embora. Mas enquanto andava, fiz questão de deixar sobre a mesa um pequeno envelope branco. Não precisei dizer mais nada. Dentro, havia uma cópia do contrato de compra da empresa que ele abriu em meu nome, mas que, por distração ou estupidez, havia deixado pendente em alguns registros. Eu finalizei o processo no dia anterior, com a ajuda do meu advogado. E agora a empresa estava em meu nome. Oficialmente. Legalmente. Comprovadamente. Era o primeiro movimento. Naquela noite, jantei sozinha em um restaurante à beira-mar. Pedi vinho. Não porque estivesse celebrando, mas porque precisava marcar aquele momento. Um brinde silencioso à mulher que eles acreditavam ter destruído e que estava mais viva do que nunca. Enquanto o som das ondas preenchia o ar, meu telefone vibrou. Era uma mensagem dele. Isso foi desnecessário. Precisava mesmo roubar a empresa? Era só um projeto.
Eu respirei fundo. Ri sozinha. A audácia dele era quase poética. Respondi com calma. Considere isso um presente de despedida. Afinal, você vai precisar de algo para sobreviver. O bebê não paga contas, sabia? Desliguei o telefone. Apaguei o número da agenda. E prometi a mim mesma que seria a última vez que responderia qualquer coisa vinda dele. No dia seguinte, meu pai me esperava na recepção do hotel. Estava visivelmente irritado, mas tentava parecer calmo. Vestia uma camisa social como se fosse para uma reunião de negócios, o que só deixava tudo mais patético. Podemos conversar? Ele perguntou. Concordei com a cabeça e o segui até o jardim lateral do hotel. Havia palmeiras e pequenas fontes, mas nada disso suavizava a tensão no ar. Você está passando dos limites, menina. Isso não é só sobre seu casamento. É sobre a família. Você está causando constrangimento. Consegui não rir. Constrangimento? Perguntei, cruzando os braços. Vocês me convidam para uma viagem, me emboscam com um casamento entre meu marido e minha irmã, me dizem para simplesmente deixá-lo ir, e agora você quer falar de constrangimento? Ele estreitou os olhos. Você está magoada. Eu entendo. Mas precisa parar com essa birra. Vai prejudicar a carreira dele. E a de sua irmã também. A empresa que você tomou era parte do plano deles de começar do zero. Do zero com o meu dinheiro, você quer dizer? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então tentou um novo tom. Vamos resolver isso como adultos. Passe a empresa para o nome dele, e em troca eu. Levantei a mão, interrompendo. Não. Não vai ter acordo. Vocês escolheram seu lado, pai. Eu só estou retribuindo na mesma moeda. A diferença é que a minha moeda tem valor. Ele empalideceu. Você sempre foi rancorosa, exatamente como sua mãe dizia. Senti o estômago revirar, mas sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. E vocês sempre foram cruéis. Só que agora, pela primeira vez, a crueldade custa caro. Deixei-o lá, parado entre as palmeiras, com orgulho ferido e a certeza de que não me controlava mais. No final da tarde, recebi um e-mail do advogado, os documentos estavam oficialmente registrados. A empresa era minha. Todo e qualquer processo movido por ele seria rebatido com provas sólidas de desvios, movimentações suspeitas e até o uso indevido do meu nome. Era apenas o começo. Eles tinham cavado a própria cova com entusiasmo. Agora, era minha vez de cobrir com terra, centímetro por centímetro, cada uma das mentiras que construíram às minhas custas. Eu não era mais a filha esquecida, a esposa traída ou a irmã ignorada. Eu era o silêncio antes da onda. E quando a maré subisse, levaria todos eles consigo. O terceiro dia no Havaí começou com uma notificação bancária. Um dos cartões em nome conjunto havia sido bloqueado, por mim, claro. O saldo restante foi transferido para uma conta exclusiva, da qual ele não podia sequer ver o extrato. No mesmo minuto, uma mensagem chegou no meu celular. Você está brincando com fogo. Desbloqueie a conta agora. Não respondi. Em vez disso, apenas encaminhei a mensagem para meu advogado, que estava cuidando de todos os detalhes com a meticulosidade de um cirurgião. Eu tinha me cercado de profissionais, e, mais do que isso, de verdades. Tudo o que fiz até ali foi amparado por fatos, recibos e registros. Eles poderiam mentir à vontade, mas mentir não pagaria as contas que estavam prestes a cair sobre eles como um deslizamento. À tarde, fui ao spa do hotel. Fiz massagem, hidratação, tomei um suco de frutas locais e, pela primeira vez em anos, me vi no espelho com olhos calmos. Havia algo novo ali. Algo que nunca enxerguei antes. Uma mulher que, enfim, havia deixado de implorar por amor de quem só sabia oferecer desprezo. Lembrei-me das vezes em que fiquei em casa enquanto minha família saía para jantar e voltava horas depois, rindo alto, como se eu fosse uma hóspede invisível em minha própria vida. Das vezes em que ouvi minha mãe dizendo que eu complicava tudo com minhas emoções. Da vez em que chorei porque meu marido passou o aniversário de casamento com a minha irmã e ele disse que eu estava paranoica. Agora, eles estavam todos juntos. Era o que sempre quiseram, não era?
Pois bem. Agora que saboreassem o que construíram com as próprias mãos e mentiras. Voltei ao meu hotel e encontrei, sobre o balcão da recepção, um envelope com meu nome escrito à mão. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Abri ali mesmo, sem pressa. Filha, precisamos conversar. Você está exagerando. A vida é feita de escolhas, e a sua irmã precisa de você agora mais do que nunca. Estamos todos cansados desse clima pesado. Vamos jantar juntos esta noite. Por favor, seja adulta. Adulta. Eles sempre adoraram essa palavra. Mas ser adulta, para eles, significava calar, engolir sapos, sorrir sem razão, e aceitar humilhações como se fossem abraços. Deixei o bilhete sobre a bancada e respondi apenas com um recado verbal ao atendente. Diga que não estarei disponível. Nunca mais. No quarto dia, fui informada de que minha irmã havia tentado registrar a empresa que agora estava no meu nome como propriedade dela. Usou um documento forjado, sem perceber que a nova documentação já havia sido anexada ao sistema estadual, bloqueando qualquer tentativa de alteração sem minha autorização. Ela deve ter explodido de ódio. E só por isso, dormi melhor naquela noite. A manhã seguinte foi chuvosa. Fui caminhar mesmo assim. Gosto do som da chuva sobre o mar. Traz uma paz violenta, como se a natureza estivesse dizendo que até o paraíso tem seus dias de tempestade. Sentei em uma pedra próxima à beira da água e fechei os olhos. Você venceu. A voz atrás de mim fez meu corpo gelar. Era ele. Abri os olhos devagar, sem pressa de encará-lo. Mas, quando olhei, lá estava ele, molhado, com os cabelos grudados na testa, os olhos cheios de raiva disfarçada de serenidade. Uma serenidade ensaiada. Parabéns, ele disse. Conseguiu me destruir em menos de uma semana. Era isso que queria? Respirei fundo. Não. Eu queria um casamento honesto, uma família que não mentisse, e um marido que não dormisse com a minha irmã. Mas isso não foi possível, então, adaptei os planos. Ele sentou-se ao meu lado, sem pedir permissão. Você está feliz agora? Não se trata de felicidade, e sim de justiça. Ele riu com amargura. Justiça? Você tirou tudo de mim. Não, eu apenas peguei de volta o que já era meu. O que você tentou roubar. Ele me olhou como se me visse pela primeira vez. Eu pensei que você fosse fraca. Você pensou errado. Nos encaramos por longos segundos. E então ele fez o que sempre fazia quando não conseguia me controlar, apelou para o sentimentalismo barato. Ela não é você, disse, referindo-se à minha irmã. Ela nunca vai ser você. Senti o peito se aquecer, não de emoção, mas de nojo. Então por que está com ela? Ele hesitou. E foi a primeira vez que o vi perdido. Sem roteiro. Sem máscara. Levantei-me e o encarei de cima. Você me traiu. E agora está preso com alguém que não ama, em um casamento que começou como crime. Eu, por outro lado, estou livre. Virei-me e fui embora, sentindo a chuva encharcar meu vestido. Era como se o céu, finalmente, estivesse lavando o sangue invisível de anos de traições do meu corpo. Naquela noite, enquanto tomava um chá quente na varanda do hotel, meu telefone vibrou. Era minha irmã. Mensagem de voz. Deixei que tocasse até o fim. Depois, outra. E outra. Então, enfim, abri a primeira. Você acha que está vencendo, mas está só cavando sua própria cova. Mamãe e papai estão furiosos. Você não vai sair dessa ilesa. Você sempre foi a invejosa. A rejeitada. A sombra. Você não é nada, ouviu? NADA. Sorri. E dessa vez, senti uma alegria verdadeira. Ela estava quebrando. E isso não me trouxe prazer, trouxe alívio. Finalmente, as máscaras estavam caindo. Aquela que diziam ser a filha exemplar, a irmã doce, a esposa perfeita, estava mostrando os dentes. E quanto a mim? Eu era apenas o eco de todas as verdades que eles se recusaram a ouvir. Mas agora, eu não precisava mais gritar.
O mundo estava ouvindo por mim. O mar se agitava lá fora. A onda estava chegando. E eu seria quem a cavalgaria até o fim. No quinto dia, o Havaí perdeu o brilho turístico. Os coqueiros já não balançavam para mim como antes. As ondas quebravam com mais força na areia, e, no fundo, eu sabia, não era apenas o vento. Era o peso das verdades que finalmente começavam a despencar sobre quem sempre viveu acima delas. A ligação do advogado veio pela manhã. O nome dele está fora de todos os contratos. Inclusive o da casa que você comprou no nome dele, lembra? Como esquecer? Foram 3 anos ouvindo que era mais prático deixar tudo no nome dele. Que ele cuidaria de tudo. Que eu não precisava me preocupar com detalhes. Agora, todos aqueles detalhes estavam de volta para o meu controle. E a casa? Perguntei. Legalmente sua. O juiz deferiu a reintegração. A papelada vai ser entregue quando você quiser. Sorri, mesmo sozinha. Hoje? Quero que entreguem hoje. A sensação era agridoce. Não que eu quisesse me vingar apenas por orgulho. Era mais do que isso. Eu queria que eles sentissem, na pele, o que é ser descartável. O que é ter sua segurança arrancada de repente, sem aviso. Eu queria que provassem do próprio veneno. Fui até a praia no fim da tarde, quando o céu parecia costurado entre tons de laranja e vinho. Estava com os pés na água quando recebi uma ligação inesperada, minha mãe. O número piscou na tela como um fantasma. Atendi em silêncio. Então é isso? Ela disse sem me cumprimentar. Vai destruir sua irmã por causa de um homem? Ela destruiu a mim por causa dele. Eu só estou devolvendo o favor. Você sempre foi dramática. Fechei os olhos. O som da maré me dava força. E você sempre foi cega. Ela está grávida. Gritou, como se isso justificasse tudo. Grávida. E você vai mesmo continuar com essa palhaçada? Vai deixar sua sobrinha nascer num mundo cheio de ódio? Ela vai nascer exatamente no mundo que a mãe dela construiu, respondi. E não será minha responsabilidade. Houve um silêncio tenso. Você não tem coração. E você nunca teve por mim. Desliguei. Meus dedos tremiam, não de raiva, mas de libertação. Cada frase dita por ela era uma confissão involuntária. Eles não estavam preocupados comigo. Nunca estiveram. Não importava o que eu sentia. Só o conforto deles. O status deles. O bem-estar deles. Era isso que eu estava rompendo agora. Não era apenas com minha irmã ou com meu ex-marido. Era com todos eles. Com a ideia distorcida de que eu nasci para servir, ceder, engolir. Asterisco asterisco. Na manhã seguinte, fui até o resort onde eles estavam. Usei o mesmo vestido branco da noite do casamento, como quem veste a própria memória. Me anunciaram na recepção. Em minutos, estavam todos reunidos no saguão. Meu pai, tenso. Minha mãe, com cara de quem engole cacos. Minha irmã, de braços cruzados. E ele, bom, ele parecia cansado. Cansado de fingir. Que bom que veio, disse minha mãe, seca. Eu vim para deixar um presente. Estendi um envelope para minha irmã. Ela hesitou, mas pegou. Abriu com pressa e começou a ler. As sobrancelhas se ergueram. O tom do rosto mudou. Quando terminou, me olhou como se eu tivesse acabado de enterrá-la viva. Isso é mentira, disse, tremendo. Não é, respondi. O exame é verdadeiro. A data também. Meu ex-marido, que até então observava em silêncio, arrancou o papel das mãos dela. Leu. Franziu a testa. E então, perdeu a cor. O bebê, não é meu? Eu mantive o olhar firme. Não. Minha irmã tentou reagir, mas não teve como. Você não pode fazer isso comigo. Eu não fiz nada com você, respondi. Você fez isso sozinha. O exame de DNA que entreguei era de outro homem. O verdadeiro pai do bebê. Um caso passageiro da minha irmã,
que ela achou que nunca viria à tona. Mas meu advogado descobriu. O amante era casado. E não tão discreto quanto ela imaginava. Foi a última peça que precisei encaixar. Agora o castelo de areia ruía. Meu ex-marido balançava a cabeça, sem saber se ria ou gritava. Meu pai parecia querer desaparecer. Minha mãe chorava baixinho. E minha irmã desabou. Caiu sentada na poltrona, com os olhos vidrados, a boca entreaberta. Eu me aproximei devagar. Você me disse que eu não era nada. Que sempre fui uma sombra. Pois bem, hoje essa sombra acabou com a luz que vocês achavam que tinham. Me afastei em silêncio, e saí andando pela recepção como se pisasse sobre um chão de vidro, e eu era quem carregava o martelo. Asterisco asterisco. No fim da tarde, enquanto arrumava minha mala, recebi uma mensagem da recepção, uma entrega me aguardava. Desci. Era um buquê de flores brancas, com um cartão. Sinto muito. Por tudo. Espero que um dia consiga me perdoar. Ele ri. Um riso seco, sem humor rasguei o cartão, entreguei o buquê a uma funcionária e pedi que o jogasse fora. Não havia perdão. Não porque eu fosse amarga. Mas porque certas coisas, quando quebradas, não voltam mais. Nem com cola, nem com tempo, nem com lágrimas. E, sinceramente, eu não queria voltar. Eles que ficassem no passado que criaram. Eu estava pronta para o futuro. Um futuro onde o meu nome não seria mais sussurrado entre risos de desprezo, mas lembrado como a mulher que enfrentou uma família inteira e venceu. Porque naquele dia, eu percebi que não há libertação maior do que dizer adeus, de pé, cabeça erguida, e com o coração intacto. O último dia no Havaí nasceu dourado. O céu parecia limpo demais para o que eu carregava por dentro, como se o universo quisesse me lembrar que, apesar de tudo, o mundo continuava girando e eu também. Enquanto tomava meu café na varanda do hotel, assistia à dança do mar com os olhos de quem sobreviveu. Aquela era a última manhã no paraíso onde tentaram me enterrar. E, no fim das contas, quem ficou de pé fui eu. Minha mala estava arrumada, meu voo marcado. O carro que me levaria ao aeroporto chegaria em 30 minutos. Ainda assim, não me apressei. Tinha um último lugar a visitar antes de partir. Pedi um táxi e segui para a casa de praia que estava no meu nome novamente. Era uma construção modesta, mas charmosa, com janelas amplas e uma varanda em L voltada para o mar. Eu havia comprado anos atrás, quando ainda acreditava que construir um lar era uma forma de se proteger do mundo. Ele não sabia, mas eu nunca esqueci de registrar cópias. Quando tentaram vender a casa por baixo dos panos, alegando que a escritura estava perdida, meu advogado já tinha todas as provas em mãos. A reintegração de posse foi assinada 2 dias antes. E agora, a casa estava vazia. As malas deles haviam sido retiradas, segundo o zelador. Nenhuma mobília fora danificada. Nem era preciso. O estrago estava nas pessoas. Entrei em silêncio, sem tocar em nada. Passei os dedos pelas paredes, como se quisesse sentir se ainda restava alguma parte de mim ali dentro. Mas não havia. Eu não era mais a mulher que chorava escondida no banheiro após cada discussão. Nem a filha que implorava por um olhar de orgulho. Nem a irmã que se diminuía para caber no espaço que nunca foi seu. Fechei a porta e deixei a chave na caixa de correio. Não ia vender a casa. Mas também não ia voltar. Ia deixá-la ali, como monumento silencioso de quem fui e de quem decidi não ser mais. Asterisco asterisco. No caminho para o aeroporto, recebi uma ligação do advogado. Temos uma resposta, ele disse, com aquela tranquilidade de quem sabe que venceu. Da irmã? Do ex-marido. Ele quer entrar com uma liminar alegando que a empresa foi tomada de forma desleal. Sorri, já esperando por isso. E o que vamos fazer? Vamos anexar os comprovantes de transferência, os áudios, as assinaturas e os registros de conversas. E vamos fazer melhor, vamos entrar com um processo por apropriação indébita e uso indevido de documentos. Assenti, mesmo que ele não pudesse ver. Faça isso. Quero cada centavo de volta. Com juros.
Ele também está tentando entrar em contato com a imprensa, acrescentou. Diz que você é uma mulher vingativa. Que destruiu uma família. Eu ri. Deixe que tentem. A verdade, meu caro, é como o mar, pode até ser encoberta por um tempo, mas sempre vem à tona. Asterisco asterisco. O voo de volta foi silencioso. Não li, não assisti a filmes. Apenas pensei. Em tudo. Em mim. Em quem eu havia sido por tantos anos, e em como me deixei convencer de que o amor precisava do meu silêncio para existir. Mas agora eu sabia. Amor verdadeiro não exige apagamento. Não se constrói sobre mentiras nem traições. Amor verdadeiro não pede que você aceite menos do que merece. E eu merecia mais. Sempre mereci. Cheguei em casa já de noite. A cidade parecia diferente. Talvez fosse só eu. No espelho do elevador, vi uma mulher que não tremia mais. Que não duvidava de si mesma. Que não carregava medo como bagagem invisível. Entrei no apartamento e respirei fundo. Estava tudo no lugar. Mas eu não era mais a mesma. Fui até a varanda. O céu da cidade não era tão bonito quanto o do Havaí, mas havia uma beleza ali, a beleza da realidade. Da terra firme. Da mulher que sobreviveu ao naufrágio e voltou nadando sozinha. Peguei meu celular. Várias mensagens. Todas não lidas. Mãe, por favor, precisamos conversar. Pai, pense com calma. Isso está indo longe demais. Irmã, você venceu. Era isso que queria? Que todos nos odiassem? Ex-marido, eu estava perdido. Me perdoa. Volta pra mim. Li uma por uma. Depois, apaguei todas. Sem responder. Asterisco asterisco. Na semana seguinte, tudo aconteceu rápido. Meu ex-marido foi citado formalmente. A conta que ele movimentava usando o nome da empresa foi congelada. A casa que tentou financiar em nome da minha irmã foi embargada pela mesma instituição que descobriu que ele havia mentido no contrato. A notícia correu entre os círculos sociais deles. Amigos começaram a se afastar. Parceiros de negócios romperam acordos. A família que se achava intocável agora não conseguia sequer pagar o próprio advogado. E eu? Eu estava em paz. Não sentia prazer na destruição deles. Sentia justiça. Uma justiça que demorou anos para ser feita. Uma justiça que, finalmente, me olhava nos olhos. Fui promovida. Não por piedade. Por mérito. Conduzi um projeto sozinha enquanto estava fora. Entreguei resultados. E recebi o reconhecimento que antes era desviado para os outros. Não contei para ninguém. Nem comemorei. Apenas sorri. E segui em frente. Asterisco asterisco. Meses depois, uma carta chegou pelo correio. Escrita à mão. Sem remetente. Eu sinto muito. Eu era só uma menina carente tentando chamar atenção. Mas você sempre foi melhor do que eu. E isso doía. Assinava, minha irmã. Li, depois joguei no lixo. Porque naquele ponto, perdão não fazia mais sentido. O estrago estava feito. As palavras eram apenas poeira lançada ao vento. Asterisco asterisco. Hoje, escrevo estas últimas palavras de um quarto de hotel à beira-mar. Outro lugar. Outra cidade. Outro mar. Viajei sozinha desta vez. Por escolha. Não para fugir, mas para celebrar. Não uma vitória contra eles, mas uma vitória sobre mim mesma. Sobre a mulher que eu era antes. Sobre a que permitia ser pisada. Sobre a que implorava migalhas de afeto. Agora, o mar me pertence. E eu? Eu pertenço a mim mesma. Fim.